queridos amigos, é uma alegria, uma emoção redobrada quando nós sentamos nessa cadeira para gravar o livro Evolução em Dois Mundos. Faz parte de um projeto. Foi o primeiro projeto que nós iniciamos para a TV A Caminho da Luz desde 2009, que é Estudando as Obras de André Luiz. Esse é o 10º. E é com muita alegria que nós estamos estudando a segunda parte desse livro. A primeira parte teve 20 capítulos, a segunda parte também tem 20 capítulos. Esse é o 8º, Matrimônio e Divórcio. Nós vamos ver 2 capítulos mais ou menos semelhantes. Esse é Matrimônio e Divórcio no campo físico. E depois o próximo capítulo é Separação entre cônjuges espirituais. Então nós vamos ver 2 capítulos. Como é que ocorre a separação aqui, e se também ocorre as separações no mundo espiritual. Como é que funciona tudo isso, não é? Nós vamos tentar entender com André Luiz, que faz um estudo belíssimo para o nosso entendimento. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra, mais um dia estarmos juntos pela TV A Caminho da Luz estudando esta obra fantástica, já quase na metade da segunda parte, quase já completando 3/4 da obra. Que alegria! Mais um livro sendo estudado com amor, com humildade e com simplicidade. E aproveito e agradeço a todos que têm interagido, deixado mensagens carinhosas e divulgado o nosso projeto. Hoje vamos iniciar o capítulo 8º da segunda parte, Matrimônio e Divórcio. Pergunta: poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? Resposta: nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos evolvidos que estagiam nos planos inferiores. Não poderíamos olvidar que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge, liberado da veste física, quando se ajuste à afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. Quanto à reunião no plano espiritual, é razoável se mantenha aquela em que prevaleça a conjunção dos semelhantes, no grau mais elevado da escala de afinidades eletivas. Se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade, sadia condição de entendimento, são habitualmente conduzidos, depois da morte, ao convívio do casal restituído à comunhão, desfrutando posição análoga à dos filhos queridos, junto dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais eloquentes e multifários testemunhos de carinho e sacrifício pessoal, para que atendam dignamente à articulação dos próprios destinos. Aqui nós vamos ter que recorrer ao livro dos Espíritos, falando um pouquinho da reencarnação. A reencarnação, quando perguntado pelo professor Allan Kardec, os Espíritos dizem
que tem a reencarnação compulsória, a reencarnação programada, e no final ele fala sobre a reencarnação missionária. São aqueles que Jesus convida para trazer uma mensagem específica para todos nós. Nós sabemos também, através dos espíritos, que a grande maioria, pela condição que nós nos encontramos na evolução, temos o chamado reencarnação compulsória. Aí nós já vamos começar a entender um pouco melhor aquilo que André Luiz está dizendo, que nós vamos encontrar várias parceiras, várias esposas ou as esposas, vários maridos, que vão compondo as experiências terrenas para que possamos encontrar e tentar encontrar alguém que possa preencher o nosso vazio. Interessante que Chico Xavier, eu tenho uma palestra que eu vou recorrer nas ideias de Emmanuel, onde nós falamos sobre 5 tipos de casamento. E dentro os tipos de casamento, 3 deles são casamentos expiatórios. Um casamento um deles é o casamento de trabalho, onde as pessoas vêm compromissadas no trabalho, já é dentro da reencarnação programada, mas mesmo assim podem falhar. E nós vemos um casamento que é um casamento missionário, como nós temos o caso do professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, que nós conhecemos como Allan Kardec, e Amélie Boudin, que na verdade nós sabemos que depois que ele começou o trabalho, ele então destinou todas as suas energias, toda a sua potencialidade de energia para o trabalho com os espíritos. E a partir daquele momento ele não teve mais relação sexual, porque os dois não tinham mais essa necessidade. Eu me lembro também de Gandhi, que nós temos como grande missionário. Quando Gandhi começa o seu trabalho, ele percebe que a sexualidade estava atrapalhando as suas energias. Então Gandhi, ele tem uma reunião com a sua esposa e diz a ela: você é uma mulher muito nova, você é uma mulher que tem as suas necessidades e eu não quero, em nenhum momento, tornar você uma pessoa infeliz. Se você quiser, eu te libero pelo divórcio para que você continue a sua caminhada terrena, porque eu não posso te dar mais nada no campo da sexualidade. E ela então disse a ele: não, nós casamos, nós estamos juntos e vamos continuar juntos nesse trabalho do amor. O sexo é um dos itens que compõem o lar. Então nós vemos que são casais que vieram compromissados para esse tipo de reencarnação. Mas a maioria dos casais, ele entra naquilo que eu conto na minha palestra, né, André? Eu tinha dois jovens que frequentavam o centro, se conheceram ali e começaram a namorar. O rapaz veio me procurar e ele, encantado com aquela moça bonita, aquela moça de um corpo perfeito, aquela moça que faz academia, que está assim exuberante de beleza. E ele então diz: eu conheci um avião. E esse avião é maravilhoso. E passou-se o tempo, né? A moça veio conversar comigo. E ela conversando comigo, ela disse para mim: ô Sérgio, eu estou namorando aqui porque agora sim, o rapaz também fazia academia, aquele rapaz bombadinho, aquele rapaz todo cheio de vigor, a família tinha recursos financeiros, andava sempre com carro de último tipo, levava ela nos melhores restaurantes, nas melhores baladas. Ela diz assim para mim: ah, tio, eu conheci um gato. E agora sim
eu estou feliz. E os dois vieram conversar comigo depois, perguntando sobre o que o Espiritismo diz. E eu digo, olha, na fala de vocês tem que haver uma correção. Por quê? Porque um gato não pode dirigir um avião, porque com certeza o avião vai cair. Significa o quê? Nós não podemos olhar a pessoa pelo que ela é, pela sua beleza, pelo seu dinheiro. Nós temos que olhar a pessoa pelo que ela é, com a sua beleza. Não beleza física, beleza espiritual. Então a maioria dos casamentos hoje se fazem dessa natureza. As pessoas se conhecem, têm alguma afinidade e acabam se casando. Dando continuidade neste capítulo fantástico e que envolve todos nós, ou pelo menos parte dos que nos acompanham, que estão mergulhados no casamento. Diz André Luiz: contudo, se a desesperação do ciúme ou a nuvem do despeito enceguecem esse ou aquele membro da equipe fraterna, os cônjuges, reassociados no plano superior, amparam-lhe a reencarnação, a maneira de benfeitores ocultos, interpretando-lhes a rebelião por sintoma enfermiço, sem lhes retirar o apoio amigo, até que se reajustem no tempo. Ninguém veja nisso inovação ou desrespeito ao sentimento alheio, porquanto o lar terrestre, enobrecido, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais, de vez que os pais humanos recebem, muitas vezes no instituto doméstico, por filhos e filhas, aqueles mesmos laços do passado, com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. E nessa condição em que muitas circunstâncias surgem nas entidades renascentes, sem que o véu da reencarnação lhes esconda de todo a memória, as psiconeuroses e fixações infanto-juvenis, cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carentes de mais amplo contato com as realidades do espírito e da reencarnação, que lhes permitiriam ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. Essa segunda parte da leitura continua abrindo os nossos horizontes. Por quê? Porque nos fala que no mundo espiritual, o espírito comumente está mais consciente dos seus acertos e das suas falhas. E até por estar mais consciente, pede para vir num casamento expiatório. Se ele tem uma dívida com uma pessoa e ele vê a oportunidade de acertar a dívida, ele deixa temporariamente aquele espírito que preenche o que vem a ser o amor. Lembremos que no mundo espiritual, quando o espírito já tem uma compreensão do que se passa e do que se passou com ele, ambos que têm uma afinidade compreendem a caridade que é deixar o companheiro ou a companheira temporariamente para que este ou esta retorne à crosta, assumindo o ressarcimento com o coração que assumiram uma dívida no passado. E quando desencarnam, pela lei da afinidade, naturalmente, cada qual segue o seu caminho. Um casamento expiatório, que é o que verificamos na maioria dos casos na atualidade, quando bem suportado, seja um casamento provacional
Ou seja, os filhos provacionais ou os pais provacionais é uma bênção na vida do espírito encarnado. Aqui eu gostaria de citar 2 livros. O livro Nosso Lar, do próprio André Luiz, e o livro Trabalhadores Invisíveis, recebido aqui pelo André Luiz, do espírito Jerônimo Mendonça. Em Nosso Lar, nós vamos entender o que é o departamento da reencarnação de espíritos programados, ou seja, dentro dessa programação, logicamente eles já sabem com quem vão se unir, na sua grande maioria das vezes. É uma reencarnação, que o próprio nome diz, programada, porque você tem condições de saber algumas coisas que você vai vivenciar aqui. Você sabe os filhos que vão receber, você sabe tudo aquilo que está predestinado para você. No livro Trabalhadores Invisíveis, que é dirigido pelo Dr. Adroaldo Modesto Gil, nós vamos ver uma colônia que também tem a reencarnação, só que chamada reencarnação compulsória, como nós já explicamos há pouco. Esses espíritos, eles têm algumas informações. E como eles vão em situações muito difíceis, quase todos eles vão ter casamentos provacionais, encontros provacionais, experiências sexuais provacionais. Nós percebemos que Nosso Lar está num umbral chamado umbral fino. A colônia Esperança Chico Xavier está no chamado umbral grosso, muito perto da Terra, muito perto da crosta, melhor dizendo, né? Que nós chamamos a parte da Terra. Então nós vamos perceber que quando eu fui convidado, até por Portugal, alguns anos atrás, para fazer a palestra A Família e Seus Desafios, para mim foi uma coisa muito interessante, porque naquela época, 80% do povo português se separava com menos de 5 anos de casamento. Quando nós fomos também olhar os índices aqui no Brasil, exatamente está em torno disso. Quando eu fiz a pesquisa, eu fui buscar, por exemplo, a Rússia, 92% dos casais na Rússia não sobrevivem mais que 5 anos. Então nós percebemos que realmente o que a doutrina espírita nos explica com referência à reencarnação compulsória tem sentido. Um outro ponto também que nós estamos vendo aí com muita tristeza querendo ser aprovado aqui no Brasil, a questão do aborto. Como é que vai se fazer uma programação num planeta onde a maioria dos países tem o chamado aborto? Milhões de criaturas deixam de nascer por ano por irresponsabilidade das mães, por irresponsabilidade dos pais. E eu volto a tocar nesse assunto com muita propriedade. Nós temos que falar desse assunto, porque essa história falsa que estão passando para a sociedade, que um feto com até 22 semanas não tem vida, é mentira. A doutrina espírita, já no século XIX, em O Livro dos Espíritos, vem trazer para todos nós, com muita propriedade, que a concepção entre o feto e o espírito é de imediato, na ovulação. Não tem dúvida sobre isso. Quer dizer, devemos entender, então, que o aborto é um homicídio. Cada um vai responder pelos seus atos, podemos corrigir esse erro no amanhã, mas nós não podemos deixar impune, achando, com esse conhecimento que nós temos hoje, que é normal. Não é normal. Nós, os espíritas, temos que levantar uma bandeira de que o aborto é um crime. Hoje, só se engravida quem quer. Hoje nós temos, em todos os lugares, todos os bairros de cada cidade,
nós temos o chamado PPA das prefeituras. Eles distribuem camisinha gratuitamente. Temos os anticoncepcionais, não estamos dizendo se esses métodos é correto ou não, não entramos nessa seara. O que nós entramos é na seara de que se engravidou, tem que permitir com que aquela criança nasça. Então nós percebemos aqui que esse estudo é muito importante, por quê? Porque nós vivemos em torno da sexualidade. Ele fala, por exemplo, aqui inicia esse item dizendo do desequilíbrio das pessoas pelos ciúmes. A grande maioria dos relacionamentos não dão certo, nós somos doentes. As pessoas são doentes porque o ciúmes é uma doença que nós precisamos combater, a falta de segurança. Então tudo isso faz parte da nossa condição evolutiva, onde nós estamos aqui encarnados para buscar o melhor conceito para a busca de nossa evolução. E dando continuidade neste tema que de fácil não tem nada, porque quando aqui reencarnamos, como o André Luiz disse na primeira parte da resposta, o caminho que vai tomar um casamento, o rumo com os filhos, vai ao infinito. Agora nós vamos ver essa parte final, que aí temos aí um material ainda muito bom para a nossa reflexão. E essa parte final, André, é exatamente o tema que é o divórcio. É o matrimônio e o divórcio. Nós vamos ver agora o que ele fala sobre o divórcio. E nós vamos ver algo muito preocupante, porque família organizada, sociedade organizada. Família desorganizada, sociedade desorganizada. Diz André Luiz, quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos no plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem-lhes ainda as sugestões animalizantes, e por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores, e com isso exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira mutilados ou doentes, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo emotivo, quando não, se internam pelas aventuras do homicídio ou do suicídio, espetaculares, com a fuga voluntária de obrigações preciosas. É imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos em benefício dos nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios, em benefício deles, para que, se não agreguem a maior desgoverno e em benefício de si mesma, a fim de que não regresse à promiscuidade aviltante das tabas obscuras, em que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que possa surgir
entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Mensagem recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 18 de maio de 1958. Então aqui tem algumas ponderações importantes que nós não podemos perder com referência ao divórcio. Eu queria dizer que quando o professor Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo sobre o divórcio, ele diz assim: nós, os espíritas, somos favoráveis ao divórcio, desde que, tentado todas as alternativas, quando parte para as questões morais, para as questões de agressão física, é preferível que se separe para que coisas piores não venham a acontecer. Eu, quando entrei no Espiritismo, eu ficava assustado com uma visão que os espíritas têm, a sua maioria, que é totalmente diferente daquilo que a obra nos oferece. Tem pessoas que dizem assim, não, se você apanha todo dia, você tem que aguentar até o fim da sua vida, porque senão você vai voltar com a pessoa. Onde que você leu isso? Eu, nesses 40 anos que eu estudo a doutrina espírita, eu nunca li nada nesse sentido. E o que André Luiz está dizendo aqui é exatamente pelo contrário disso. As nossas experiências, Deus não criou para que nós sejamos masoquistas. Se a pessoa não tem respeito pelo outro e começa a entrar no campo de bater na pessoa, judiar da pessoa, é preferível que se separe. E para isso, hoje nós temos uma lei muito boa no Brasil, chamada Maria da Penha, onde as mulheres estão sendo preservadas. Mas a grande maioria das mulheres ainda tem medo de denunciar, porque estão com companheiros violentos. Pessoas que na sociedade parecem ser as melhores pessoas do mundo. Em casa são tiranos, maltrata a esposa, maltrata os filhos. Então, nesse caso, é preferível a separação. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que vem dizer isso. O que André Luiz vem dizer é exatamente que nós devemos tentar todas as alternativas, porque existe uma questão da separação muito séria. E o que ele diz aqui é o que nós percebemos. Quando há uma separação, parece que o homem e a mulher dizem assim, eu vou viver a vida. O que é viver a vida para os jovens? Cair na prostituição. Hoje sai com um, amanhã sai com outro, e aí vai pegando aqui o que nós chamamos o vício do sexo, que é muito pior do que o vício das drogas, é muito pior do que o vício da bebida alcoólica, é muito pior do que o cigarro. O vício do sexo é tão grave quanto esses outros, ou mais. Ele fala aqui um pouquinho das questões que nós devemos nos atentar. A preocupação que eu tenho, por exemplo, com a atitude de muitos homens. Separam das mulheres e esquecem que têm filhos. Não visitam os filhos, não querem dar pensão para os filhos, como se a esposa tivesse feito o filho sozinho. É uma verdadeira irresponsabilidade. Isso nós temos que nos atentar. Porque quando a pessoa chega no mundo espiritual, há um sofrimento intenso pelo desrespeito que nós tivemos pela vida e para com o outro. Então ele também nos chama a atenção nessa parte sobre essa questão, que nós temos que nos atentar. Separar e amanhã tentar um novo casamento faz parte da vida. Eu conheço uma pessoa que já teve duas separações, agora conheceu uma pessoa e está vivendo maravilhosamente bem. Encontrou uma pessoa que pensa como ele, que vive como ele. Nós temos que entender que aqui no planeta Terra, os nossos encontros são para a busca da nossa evolução.
Constituir um lar é constituir uma sociedade abençoada. E as experiências que nós passamos a ter devam ser experiências pelas quais nos sirva de lição para que nos próximos relacionamentos nós possamos mudar a nossa maneira de ser. Por outro lado, um dia eu conheci uma pessoa que já estava no 18º casamento. E ele estando na minha casa, conversando comigo, com a Soraya, ele dizia assim, do erro das esposas, todas elas eram culpadas. Todas elas cometeram os erros para a separação. Em nenhum momento ele se referiu aos erros que ele poderia ter cometido. E depois de ele ter feito toda essa colocação, a Soraya olhou para ele e disse assim, e você, meu amigo? Você não errou em nenhum momento? Você já fez uma reflexão sobre a sua vida? Se talvez você não seja o culpado de todas essas separações? O companheiro mudou de assunto, que é natural, porque nós estamos sempre nos escondendo por trás do persona que está dentro de nós, que se chama vítima. Eu sou sempre uma vítima. Então esse capítulo do divórcio, André, ele é maravilhoso, porque ele vem retratar para nós que apesar de ser normal, é natural, mas deva ter muita responsabilidade. Eu conheço muitos casais que têm filhos, que se separaram e têm uma vida maravilhosa de relacionamento com os filhos. Fazem o compartilhamento do filho de maneira belíssima, procura sempre colocar para o filho e exaltar o valor da mãe, a mãe coloca o valor do pai, esse é o papel. Agora, o que nós vemos hoje na sociedade é alguma coisa lamentável, por isso que ele diz aqui da questão da doença dos ciúmes. A gente joga a descarga da nossa revolta para os filhos. E depois, quando os filhos vão buscar as drogas, a gente não sabe por quê. Ah, eu sei, foi porque o meu marido foi o irresponsável. A gente quer sempre achar um culpado, né, André Luiz? O capítulo de hoje, sem sombra de dúvida, é de uma responsabilidade imensa para todos que estão envolvidos num casamento e todos que têm filhos. Então o capítulo de hoje é um alerta para que possamos nos cuidar e não chegarmos no mundo espiritual levando algumas falhas. Para encerrar, eu não poderia deixar de apenas ler essa frase que por si só diz tudo. É imperioso assim que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos em benefício dos nossos irmãos, contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprio. Então isso resume, André, o que eu acabei de dizer. Nós temos que ter leis como nós temos, onde a pessoa não paga uma pensão, vai presa, tem que ir mesmo, tem que ir para a cadeia. Porque nós não podemos deixar de auxiliar aqueles que nós ajudamos esses irmãos a ser colocados no mundo. Vamos encerrando mais um vídeo, agradecendo pela sua participação e se ainda não participou, interaja com o canal. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento para amigos e familiares, a inscrição no canal e o Seja Membro. A sua ajuda, ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrar o capítulo de hoje do livro Evolução em Dois Mundos, esse programa estudando as obras de André Luiz. Dê o seu gostei, é importante para a nossa página. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.